pergunta é, você tem uma comunicação da Dilma ou a comunicação do Obama? A sua comunicação, e aí? Eu sei que muitas pessoas criticam a Dilma pela sua comunicação, mas será que a sua comunicação é tão melhor que a dela? Eu digo de impacto, tá, gente? Não estou falando no aspecto político, não. Eu falo de impacto, no sentido do que causa, tá? Eu moro aqui no Texas e o Obama nem sonha com a Dilma. Eu acredito que não. Se a minha for da Dilma, me avisa. Tati. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. É muito interessante a situação toda. Bom, quero saber o seguinte. Quem está aqui, lembrando, gente, por favor, eu vou convidar você a participar do grupo. Eu estou adorando, tem um monte de gente lá. Gente, que solidariedade, que parceria, estou adorando isso. É o que eu acredito, tá? Eu acredito muito nisso, nessa questão de união, de prestatividade. É algo que eu sou, é o que eu gosto. E está muito legal o grupo por conta disso. Se você não faz parte ainda, faça parte no Facebook Minha Voz. Então lá, facebook.com/groups/Minha Voz. Alguém depois coloque o link ali para o pessoal, tá bem? Tiago, muito obrigado por ter colocado o grupo ali que está ali semeando dentro do Facebook. Tudo bem? Posso continuar, pessoal? Posso falar agora diferença entre comunicação da Dilma com Obama? Posso? Ok, Juliana. A Juliana falou que pode. O que acontece com a relação da Dilma na comunicação? Será que são as palavras que ela acaba se perdendo? Ou o contexto do que ela está dizendo não bate com o que ela precisaria dizer? Será que nós temos uma implicação política? Será que estamos implicando demais? Ou será que a comunicação dela não é tão assertiva assim? Eu gostaria de lembrar, e eu falo muito desse caso. Eu falo desse caso porque ele foi televisionado pela primeira vez, que é o primeiro debate televisionado, tá bem? Que é o do Richard Nixon e do John Kennedy, em 1960. Eu quero lembrar que, em oratória e experiência política, Nixon era melhor. Muito melhor. Tinha muito mais autoridade, tinha muito mais know-how. Essa é a grande verdade. Mas, olha que detalhe incrível. Naquele dia, Nixon não se saiu tão bem. Naquele debate, se alguém pesquisar também até no YouTube, tem o vídeo que você vai entender, vamos entender alguns aspectos de postura. E vocês vão ver que tudo faz sentido numa comunicação assertiva. John Kennedy era jovem. Entraram na política de uma forma em que as pessoas, naquela época, em 1960 ainda, tinha aquela questão de vozerões serem a percepção real, a percepção de que quem tinha voz forte, ou uma voz imponente, seria um bom governante. Aqueles que estão escrevendo aqui, e eu acabo não lendo, só para não perder o raciocínio, não fique triste comigo. Continue escrevendo, copia, espera um momentinho, na hora que viu que eu comecei a ler, cola de novo, entendeu? Não perca o seu raciocínio também, porque eu quero ler o que você está escrevendo aqui para mim, tudo bem? Vamos lá. Nesse caso, Nixon tinha então a postura de uma boa voz, uma boa credibilidade. Assim como nós compararmos Barack Obama e Dilma hoje. Claro que Kennedy não chega aos pés da Dilma. A Dilma consegue ganhar do Kennedy. Claro, aqui foi um sarcasmo. Se você prestar atenção na relação de comunicação, Nixon, então, entrar na televisão naquele dia, no primeiro debate, com algumas questões que colocaram ele em uma situação realmente desfavorável. Mas tem um detalhe. Naquela época, uma pequena parte das pessoas ainda assistiam TV. Não era todo mundo que tinha uma TV. E lembrando que era preto e branco. A maior parte das pessoas assistia no rádio. Por que assistia? O rádio tinha um poder incrível. O poder do rádio era transformar o que você fala em imagem. Era maravilhoso. Então, se nós prestarmos atenção no que eu estou dizendo aqui, vai fazer sentido para o atual de hoje. E vai fazer sentido com você. Não perca, porque isso tem tudo a ver com você. No seu dia a dia, nas circunstâncias que a vida te proporciona. Eu vou dar um exemplo claro para você. Naquele dia, Nixon tinha acabado de sair, por exemplo, do hospital. Ele tinha fraturado o joelho. Ele ficou uma semana no hospital.
comendo sopa e estava pálido. Preste atenção, começa por aí. Quando então ele entra na sala de maquiagem, ali então o John Kennedy diz assim, John Kennedy, não, obrigado, eu não vou querer maquiagem hoje. Nixon vê aquela situação, aquele jovem, não sei porquê, talvez um machismo, não entendo o que aconteceu, mas na cabeça de Nixon ele não precisava também, então ele falou, não, eu não preciso. Qual a diferença? Nixon acabara de sair do hospital e estava pálido. Kennedy, na verdade, não estava pálido, ele acabara de sair de um verão, então ele estava todo bronzeado, digamos assim. Continuamos. Quando Nixon desce do carro, ele bate o joelho, aquele mesmo que ele ficou hospitalizado. O dia dele não estava muito bom. Continuando, na hora que chega do debate, Nixon estava inquieto. Primeiro, porque as luzes eram tão fortes que faziam com que você soava. Isso também implicou na relação do que quem viu na TV influenciou na fala. Se você for fazer uma entrevista, se você for fazer uma apresentação, gravar um vídeo, fazer qualquer coisa que tenha uma apresentação, você precisa notar alguns detalhes. A roupa que você está indo, você já usou antes? Ou você comprou exatamente para essa ocasião? Será que ela não vai ficar desconfortável? Será que o sapato não ficou um pouquinho ainda e você falou, não, depois ele se ajusta? Mas você vai usar justamente num dia especial? Um dia que você precisa estar pronto. Eu quero que todos agora gravem isso. Eu quero que gravem o que eu vou dizer agora e nunca deixe isso te atrapalhar. Escreva assim se estão me ouvindo. Eu posso dizer? Diálogo. Vocês estão aí? Pode, ok. Muito bem. Preste atenção no que eu vou dizer. Nunca. Eu falei nunca. Claro que existe uma circunstância do não tem como, mas agora você tem. Com o Periscope que eu estou trazendo aqui e tantos outros profissionais, YouTube, internet, hoje você tem a condição de você estar preparado. Então, nunca se prepare quando você tem que estar pronto. Vou repetir. Nunca se prepare quando você tem que estar pronto. As pessoas esperam uma oportunidade, por exemplo, eu vou chamado para um programa de TV. Eu vou, por exemplo, uma entrevista. Eu não vou, eu vou fazer tal coisa. Aí você fala, eu preciso treinar minha voz. Um exemplo. Eu preciso entender mais sobre posicionamento de corpo. Nossa, eu preciso entender mais daquilo outro. Não, aquele momento você tem que estar pronto. Prestou atenção? Prepare-se antes. Prepare-se antes. O momento é agora. Não é quando você precisa. Quando você precisar, quando você for fazer, você tem que estar pronto. Deu para entender? Espero que ajude você. Nesse caso, Nixon não estava pronto. Ele tinha que ter se preparado por diversas situações. Inclusive, entender que ele sabia que ele era muito bom no rádio. Ele era muito bom só no verbal. Mas ele era péssimo na questão corporal. Contrapartida, John Kennedy, jovem, habilidoso, entendia que o grande movimento do futuro seria a televisão. Então, se preparara antes. Dizem aí que John Kennedy teve aulas, inclusive de oratória, e teve um coach de voz. Não sei se vocês sabem, gente, a diferença, por exemplo, do Brasil com alguns países também, até a América Latina, com os Estados Unidos e Europa, é que a maior parte, eu estou falando assim, eu acho que 90% de outros países subdesenvolvidos ou desenvolvidos tem um coach de voz, por exemplo. Tem um treinador que treina uma oratória, que treina uma comunicação falada, que treina outras questões. Roupa, tudo. Alguns são mais comuns, que todo mundo sabe. Mas voz tem. O Brasil, será que tem? Estou dando um exemplo, tá, gente? Estou defendendo um pouco a minha área, que é uma questão muito séria para mim. Eu acho que um governante, uma pessoa que vai para uma rede nacional, que vai dar uma entrevista, que vai fazer algo, que tem que passar seriedade, que tem que passar credibilidade, que tem que mostrar e representar nosso povo, precisa ter uma comunicação assertiva. Precisa saber como dizer. Precisa saber que um tom pode trazer uma consequência absurda na comunicação. Essa é a grande questão. E isso me incomoda. Mas,
Deixando de lado, continuando com a história, e depois eu já finalizo porque Dilma e Obama, mas Nixon, então, começou lá assim. John Kennedy respondia tranquilo. Lembrando, copie e cole que eu já vou ler, tá? Por exemplo, Nixon estava assim. Gente, ele respondia agressivamente, posicionado. Por quê? Ele entendia que projeção era como teatro, né? Teatro é diferente de televisão. Quer ver? Por exemplo, um drama. Então, não acredito! Será que é verdade tudo isso que você está me dizendo? Teatro. Televisão? Não, eu não acredito. Será que é tudo verdade isso que você está me dizendo? Deu para entender? Existe uma diferença. Essa é a grande situação que, no caso, Nixon tinha. Ele acreditava que o rádio, então, tinha aquela impostação, aqueles valvulados microfones. Então ele dizia, porque o povo americano precisa de alguém de punho, alguém de credibilidade, de know-how, aquela coisa toda. Até mesmo o sistema político que a gente conhece hoje. Qual a diferença de Obama para a maioria dos políticos que nós conhecemos ele falaria, por exemplo, em português, tá? Em vez de dizer como os outros falaria, povo brasileiro, porque nós estamos aqui, iremos mudar e revolucionar este Brasil. Um exemplo. Exagero, desculpe, gente. Mas Obama, como Obama diria? Imagine que fosse o presidente do Brasil. Por favor. Então, povo brasileiro. Eu quero que você entenda que o que você está colocando em minhas mãos é um poder incrível. E eu estou pronto para honrar isso. Estou pronto para fazer um Brasil que realmente construa algo, que faça com que todos nós, brasileiros, possamos sentir orgulho e batemos sim num peito. Talvez não temos um 4 de julho, mas precisamos construir o nosso. Deu para entender? Um exemplo que eu quero falar. Se você prestar atenção, você tem que estar pronto para diversas situações da sua comunicação assertiva. Se você não prestar atenção, a hora de você gerar uma fala de uma crítica é um tom. Quando você precisa, na verdade, responder uma ironia, é outro tom. Quando você precisa ser carismático, outro tom. Quando você precisa gerar empatia, outro tom. Por que isso? Porque a comunicação é isso. Não adianta. É uma questão de alicerce de comunicação. Você está falando com uma grande massa. E precisamos gerar resultados. E esses resultados, agora, você talvez não pode estar no comando do Brasil ou de qualquer outro país. Mas eu posso afirmar que você que está agora me assistindo, me ouvindo, você está no poder e no comando da sua vida, da sua comunicação. Qual a minha pergunta para você? Você vai ter uma comunicação como a Dilma ou como Obama? Essa é a questão. Se vocês prestarem atenção em tudo que eu falei, vocês vão ver que vocês precisam estar pronto. Vocês não podem ficar treinando ou se preparando quando você tem que estar pronto. Por favor, faça acontecer. Faça. Gerencie o melhor de você na sua comunicação. Gerencie o melhor. Você não tem o poder de mudar hoje. Você não está na presidência. Mas você tem o poder de mudar a comunicação da sua vida, dos seus negócios. Finalizando, a relação importante com relação a Nixon e a John Kennedy é que Nixon colocou toda essa postura, que era do rádio, e quem ouvia pelo rádio dizia, esse homem está dizendo com a gente, esse homem tem força, tem punho. Em contrapartida, quem assistia para a televisão via esse homem todo exaltado, transpirando, morrendo, parece. Em contrapartida, John Kennedy respondia, povo americano, olhem para cada detalhe do que eu estou dizendo, povo. Eu talvez não tenha tanta experiência como o excelentíssimo Nixon, mas eu estou aqui para renovar, para transformar. Ele falava com a câmera, enquanto Nixon, principalmente quando dava foco no Nixon, ele estava relanceando os olhos, olhando para cá, para lá, passando a mão na cabeça, olhando. Não tinha a comunicação assertiva.
E eu posso falar um negócio para vocês? Me digam um candidato no Brasil que tem uma comunicação assertiva. Depois eu falo para vocês o candidato que eu acredito que tem uma comunicação fantástica, mas errônea, mas uma comunicação fantástica. Ele conecta, mas destrói com termos estrutural. E aí depois eu explico como funciona isso. Tá bem? Ótimo. Espero que tenha entendido. Vai fazer uma entrevista? Vai fazer uma apresentação? Olha a roupa que você tem. Tem alguma coisa que tira a sua atenção? Você está confortável? Você tem esse conforto? Você está pronto? Você pensou no texto? Sabe o que vai dizer? Sabe por que você está ali? Você tem que ter a calma, a lucidez de entregar um conteúdo que passe credibilidade. Lembre-se, nunca faça um vídeo, nunca faça uma apresentação, seja do que for, com a intenção de que parece que você tem que terminar logo. E aí eu estou falando agora com vocês, mas deixa eu explicar rapidinho para vocês sobre o que está acontecendo. É porque é o seguinte, gente, eu tenho que explicar, senão daqui a pouco... Sabe como se eu estivesse indo embora? Nunca uma comunicação pode parecer que está pronta para terminar. A comunicação tem que parecer que a pessoa está tão entregue ali, ela tem que demonstrar isso, que ela simplesmente está ali, entregue de alma, corpo e alma. Obrigado você que está comigo aqui até agora. Compartilhe,